Eu juro solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje nós vamos conhecer qual casa de Hogwarts os professores de Harry Potter foram escolhidos quando eles estudavam na escola. Um episódio muito interessante, por exemplo, você já parou para pensar qual foi a casa de Dolores Umbridge, ou do professor Gilderoy Lockhart? Vários professores deram aula para o Harry, vários professores que vocês conhecem, o professor Quirrell, a professora McGonagall, o professor Flitwick. Então numa lista bem bacana, nós vamos conhecer quais foram as suas casas. Se você gostou do tema, se você achou interessante, já deixa o like no começo do vídeo, arrebenta o like aqui embaixo e também se inscreva no canal no botão vermelho inscrever-se. As 4 casas de Hogwarts são Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa. Cada uma tem uma característica individual dela. Por exemplo, a Grifinória ela é conhecida pela coragem, a Sonserina pela ambição, a Lufa-Lufa pela lealdade e Corvinal pela inteligência. Será que os professores de Hogwarts eles se enquadram nessas características individuais ou nós teremos algumas diferenças por aí? Vamos começar a lista de hoje falando de Dolores Umbridge. Nós conhecemos a personagem em A Ordem da Fênix e ela com certeza é uma das personagens mais odiadas de Harry Potter, inclusive até mesmo mais que Lord Voldemort. Para qual casa de Hogwarts será que ela foi? Será que vocês vão se surpreender ou não se eu disser que Dolores foi selecionada para a casa da Sonserina quando ela estudava na escola? E muita gente tem aquela coisa, Dolores Umbridge ela era uma bruxa malvada, ela era uma bruxa má, então logicamente ela ia para Sonserina. Galera, a gente está em 2018, vamos parar com isso, com esse pré-conceito. Não é só porque um bruxo é mau que ele vai para Sonserina, com certeza existem características além disso. E a Dolores Umbridge ela tinha muitas dessas características. Ela era, querendo ou não, uma mulher muito ambiciosa. Ela corria atrás daquilo que ela queria. Um texto escrito pela autora J.K. Rowling confirmou essa informação. Dolores Umbridge foi para Sonserina. Vamos agora falar de Gilderoy Lockhart. Ele foi apresentado pra gente em Harry Potter e a Câmara Secreta. O professor Lockhart ele foi conhecido como uma farsa, né? Podemos dizer assim, é aquele que fingia que escrevia livros, que fingia suas conquistas e na verdade ele não era nada daquilo que ele aparentava ser. Provavelmente nem o sorriso mais bonito do ano ele era. E eu acredito que vocês vão se surpreender quando eu disser qual casa de Hogwarts o Lockhart foi escolhido. Ele foi para Corvinal. Pera lá, Diego, como assim Corvinal? Não são apenas bruxos inteligentes que vão para Corvinal? O Lockhart ele não tinha nada disso, ele era um medroso. É justamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Tudo que o Lockhart fez em Câmara Secreta, o fato dele ter enganado tanta gente com as suas conquistas, faz ele uma pessoa muito inteligente. Uma das principais características da casa de Corvinal. Então, quando nós descobrimos que o Lockhart foi para a casa de Corvinal na época que ele estudava na escola, tudo começa a fazer muito mais sentido, que até para ser mentiroso, você também precisa ser muito inteligente. Agora vamos falar do professor de coral e também o professor de feitiços, um dos professores mais famosos de Harry Potter, que é o Filius Flitwick. O Filius Flitwick, ele ensinou o Wingardium Leviosa em uma das cenas mais famosas de Pedra Filosofal. E esse professor, ele mudou bastante a aparência a partir de Prisioneiro de Azkaban. Eu não sei se vocês perceberam, mas a partir do 3º filme, ele vira, na verdade, o professor de coral da escola, mas também continua o professor Flitwick de feitiço. Durante os livros e filmes de Harry Potter, o professor Filius Flitwick, ele foi diretor da Corvinal. Isso dá uma pista muito clara para qual casa ele pertenceu na época que estudava na escola. O professor Flitwick, ele sempre demonstrou parecer ser uma pessoa muito inteligente, até porque se tornou diretor da casa, ele tem um respeito enorme entre os alunos, então essa característica de inteligência eu acho que ficou clara nesse personagem. Vamos continuar essa lista agora, vamos falar de outro aluno de Corvinal, sim, tem muito Corvinal nessa lista, dessa vez para um professor que foi apresentado pra gente em Pedra Filosofal, eu estou falando de Quirinus Quirrell. Uma das principais características, como eu já falei pra vocês aqui de Corvinal, é a inteligência. Será que o professor Quirinus Quirrell, ele foi inteligente quando ele deixou-se cair na lábia, nas conversas de Lord Voldemort? Mas é bom destacar aqui que não é apenas a inteligência que os alunos de Corvinal se destacam, existem muitas outras características. Originalidade e criatividade também fazem parte de alunos que pertencem a essa casa. E não, pera lá, se eu não for inteligente, eu dificilmente vou para Corvinal, não funciona dessa forma. Existem outras características, criatividade, originalidade, e assim, quando você possui algumas características das casas de Hogwarts, não necessariamente isso já está dentro de você. Isso pode se transformar com os passar dos anos, ou seja, o Pedro Pettigrew, ele não foi para a Grifinória, não é a coragem, a casa dos corajosos, mas o Pedro Pettigrew ele mostrou que ele precisou de coragem para outras coisas, não necessariamente para o período em que ele estava na escola. Ficou enrolado, mas eu acho que vocês entenderam. Continuando nessa lista, vamos falar agora do nosso professor de trato de criaturas mágicas, o meio gigante Rubio Hagrid. E eu acho que essa é uma das mais fáceis da lista do episódio de hoje. O Rubio Hagrid, ele pertenceu à casa da Grifinória. Ele não pertenceu por muito tempo, né?
Até porque ele logo foi expulso durante os acontecimentos que vocês viram em Câmara Secreta, quando o jovem Tom Riddle denunciou a Aragog. Lembra? Tudo isso aconteceu na época que o Tom Riddle, lá em 1942, 1943, que os dois estudavam na escola. Então, o Hagrid não durou muito tempo, porém, o tempo que ele ficou na escola, ele foi para a Grifinória. Agora vamos para um bruxo de respeito, vamos falar de Alvo Dumbledore. Também outra muito fácil, vocês bem sabem que o professor, ele foi da Grifinória. Até porque aqueles pontinhos que ele deu no final de Pedra Filosofal tava bem estranho, né? Tava bem estranho. Então, algumas das características de Alvo Dumbledore sempre tenderam mais pra Grifinória. Mentira, os alunos mereceram aqueles pontos, tá bom? Sem polêmica quanto a isso. A lista continua agora com Severus Snape, outro basicamente muito fácil. Vocês sabem que o Snape, na época que ele estudava na escola, ele pertenceu à Sonserina. E eu lembro que ele era amigo da Lilian e eles estavam lá no trem de Hogwarts, super animados, empolgados para irem para a escola, quando de repente o Chapéu Seletor decidiu separá-los. A Lilian foi para a Grifinória e o Snape, que futuramente viraria professor de poções e depois defesa contra as artes das trevas, se tornou um aluno da Sonserina. Também diretor da Casa da Sonserina, porque sempre a casa ela possui um diretor. Falando dos diretores de casa, vamos para Pomona Sprout, que ensinou herbologia, também foi apresentada pra gente em Câmara Secreta, naquela cena icônica das mandrágoras. Ela era, por exemplo, diretora da Casa da Lufa-Lufa. Eu acho muito interessante isso. Você é um aluno da escola, depois você volta como professor e vira diretor da sua casa. Eu acho que é o nível de respeito máximo ali, apenas perdendo para diretor. No caso, diretor da escola, não da casa. A lista continua com Minerva McGonagall. Para ser sincero com vocês, uma das personagens que eu mais amo em Harry Potter. Eu acho que ela tem uma das cenas mais incríveis da série. Uma cena que foi cortada dos filmes de Harry Potter, eu acho que mostra o que é a Minerva McGonagall em seu maior estado. É quando o Harry chega, ele dá aquele piti bem famoso do Harry em Ordem da Fênix. Ele fala um monte pra professora Minerva McGonagall ali na salinha dela. Um monte! E depois desse enorme desabafo do Harry, ela fala simplesmente isso. Coma um biscoito, Harry. Eu fico imaginando o que passou na cabeça do Harry naquele momento. Eu não queria imaginar para onde ele desejou que aquele biscoito fosse parar. A professora Minerva McGonagall, ela é maravilhosa, é uma personagem extremamente inteligente, é uma personagem que também ela tem uma história de vida incrível e na época que ela estudava na escola, ela foi para a Grifinória com muito respeito e futuramente a Minerva McGonagall se tornaria diretora da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A lista continua e eu acho que essa é uma das mais legais de todas, com Horácio Slughorn. Se você fosse escolher, pensa em uma casa que você acha que o Horácio Slughorn ia se enquadrar. Eu não sei o que vocês pensaram nesse momento, mas o que a gente sabe é que o professor Slughorn, ele é muito de status. Ele gosta de ficar envolvido com bruxos famosos, com bruxos influentes. E isso me lembra, sei lá, se eu não soubesse a resposta, isso me lembraria Sonserina. E se vocês pensaram Sonserina, vocês acertaram. Eu acho que o Slughorn, ele sai muito desse preconceito que as pessoas têm com essa casa. Porque muita gente vem dos filmes de Harry Potter, Sonserina é o que? É bruxo malvado, né? E o Slughorn, ele sai muito dessa característica. Ele não é um bruxo malvado, ele é um bruxo que cometeu um dos maiores erros da história dos livros de Harry Potter, que foi falar para o Tom Riddle sobre as Horcruxes. Mas isso não significa que ele é um bruxo mau, ele apenas pode ter sido ingênuo naquele momento, porque, sei lá, o Tom Riddle era apenas um aluno brilhante que ele tinha muita admiração. Então, sei lá, ele só ajudou o menino, mas não que ele pensasse que ele ia virar o Voldemort. E como eu falei, o Slughorn sai bem desse padrão do que as pessoas acham que é Sonserina, então é bom a gente ter essas mudanças para deixar clara a situação. Vamos fechar essa lista com Sibylla Trelawney, a nossa querida professora de adivinhação, que é demitida de Hogwarts em Ordem da Fênix e apresentada pra gente em Prisioneiro de Azkaban. Para qual caso vocês acham que a Sibylla era na época que ela estudava na escola? A Sibylla Trelawney pertenceu à casa de Corvinal. E como eu falei pra vocês, até pra você fazer profecias, que é o que a Sibylla Trelawney faz muito bem, às vezes, né? Mas até pra fazer profecias você precisa de originalidade, de criatividade, ok, você precisa ser evidente também, mas tudo bem. Mas ela tem essas características, mas principalmente a inteligência. Por mais que Hermione Granger achava que ela era uma fraude, às vezes ela acertava, né? Ela preveu pelo menos duas profecias muito importantes do mundo bruxo. Em A Ordem da Fênix, quando ela era emitida, quem assume o seu lugar é o Firenze, o Centauro, cena essa que foi cortada dos filmes, mas o Centauro, aquele mesmo que salva o Harry em Pedra Filosofal, ele assume como professor. E é muito bacana porque para você ir até a sala da Trelawney, você tem que subir vários degraus. E aí quando o Firenze ele assume, ele tem que ficar com uma salinha ali para o Centauro não vai subir as escadas, né? Deve ser bastante dolorido. Vamos fechar essa lista agora e vocês vão comentar aqui embaixo, então quem assistiu
assistiu o vídeo até aqui vai responder para qual casa de Hogwarts vocês acham que o Chapéu Seletor ia selecionar vocês, de acordo com tudo isso que eu falei no episódio de hoje. Então deixa aqui nos comentários. E é claro, também deixa o like no vídeo, aperta o curtida, não custa nada e você ajuda o canal, arrebentando o like, se inscreva no canal, as minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição. No mais, a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!